Olá, pessoal! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática e serei seu professor para aprovação no concurso do IFE. Para quem não sabe, a banca que vai ser a banca do seu concurso é a banca AOCP. Dentre os assuntos, tem diversos que a gente vai trabalhar. Nesse primeiro bloco de aula, a gente vai falar sobre internet, extranet e seus conceitos e ferramentas. Então, antes da gente começar e ir direto aí, siga lá o professor nas redes sociais, pelo Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Fica ligado nos meus stories para saber quando eu vou vir aqui no Focado fazer aulas, como, por exemplo, simulados para vocês, aulões de véspera. Então, fica ligado nos meus stories, está ali. E qualquer tipo de dúvida você pode jogar também lá no direct, que eu respondo para vocês. Para quem não sabe minha formação, eu sou graduado em TI pela Unicamp e Engenharia Civil pela Unesa, pós-graduado em Mídias para a Educação e docente de Educação Profissional Tecnológica. Essa pós-graduação para mídias foi na Universidade Federal de São João del Rei e a pós-graduação em docência de Educação Profissional Tecnológica foi aqui em Brasília, já onde eu estou morando nesse momento, no IFB, desculpa, Instituto Federal de Brasília, tá? Eu tenho que acostumar ainda com essas siglas. Professor, vamos parar logo de enrolação e vamos logo para a nossa aula de questões. A primeira questão diz o seguinte: em relação aos conceitos de internet e intranet, assinale a alternativa correta. Letra A. Os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca estarão disponíveis ao usuário que não esteja diretamente usando essa rede. Bravo. Uma intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de endereços IP em uma rede local. Charlie. A internet é considerada uma rede de computadores privadas, enquanto a intranet é uma rede aberta. Delta. A intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. E letra Eco. A intranet de uma empresa pode ser ligada à internet. Vamos lá ver um pouco de teoria para a gente poder resolver várias e várias questões sobre esse assunto. Então, para a gente entender isso, primeiro vamos classificar a rede quanto à sua privacidade. A gente pode classificar as redes como internet, intranet e extranet. A internet é um conglomerado, um conjunto de redes públicas e interconectadas e espalhada pelo mundo inteiro através do protocolo de internet, facilitando o fluxo de informações espalhada por todo o globo terrestre. Então, as palavras-chave aqui é o seguinte: a internet é uma rede pública, é um conjunto, um conglomerado de redes públicas. Ele é espalhada no mundo inteiro e usa o protocolo de internet. Para quem não sabe, o protocolo de internet se chama também de IP. O IP é o endereço lógico de uma máquina na rede. É através do IP que uma máquina consegue identificar outra máquina para fechar um fluxo de comunicações para passagem, troca de dados, serviços, e compartilhar recursos com outra máquina. É através do IP, é como se fosse um CPF, é como se fosse um, uma identidade da máquina naquela rede. Então, é um endereço único. Nenhuma outra máquina vai ter a mesma identidade, nenhuma outra máquina vai ter o mesmo CPF, nenhuma outra máquina vai ter o IP, um protocolo de internet igual. E assim as máquinas se encontram e conseguem trocar dados e informação. Então, internet é um conglomerado conjunto de redes públicas, qualquer um pode usar, desde que tenha um provedor de serviço de internet. Na hora da prova, se aparecer em inglês ISP, provedor de serviço de internet, é quem vai te dar toda a infraestrutura física e lógica para que você possa acessar a rede, a internet. Outra classificação, como a gente falou, é a intranet. A intranet é um conjunto de computadores formando uma rede privada que utiliza os mesmos protocolos da internet, o mesmo conjunto de regras, ou seja, também vai usar o IP. Em todas as redes é usado os mesmos conjuntos de regras, os mesmos protocolos IP, para que possa uma máquina falar com outra. Porém,
A intranet, como é privada, é de uso exclusivo de um determinado lugar, de uma empresa, da sua casa, de um local qualquer. É a rede de uma empresa, por exemplo, que só pode ser acessada por seus utilizadores, seus funcionários, seus colaboradores internos. Agora, quando a gente fala de extranet, é a rede privada de acesso externo controlado apenas pelos utilizadores registrados. É uma rede que permite o acesso externo às bases corporativas disponibilizadas somente para fins específicos, tanto para representantes, fornecedores, clientes de uma empresa. O uso comum do termo extranet ocorre na designação da parte privada de um site, onde apenas os utilizadores registrados previamente autenticados, login e senha, podem navegar. Por exemplo, quando você entrou no www.focadonoedital.com.br, você estava na internet. Tudo que está ali, todo mundo vê. Quando você fez o seu login, sua senha, para acessar a parte restrita do site, para ver o vídeo, para ver o áudio que está nessa parte privada do site, você entrou na extranet. Agora, o Manuel, que ele trabalha com o Focado por trás para fazer pagamentos de professores, cadastrar novos vídeos na plataforma, ele trabalha na rede interna da empresa, ele trabalha na intranet. Então, intranet dentro da empresa. Extranet é uma parte privada que pode ser acessada externamente através de login e senha. E internet é a rede pública mundial de computadores. Ainda precisamos conhecer que existe uma tal de rede privada virtual chamada de VPN, ou Virtual Private Network, que é uma rede de comunicação privada sobre uma rede de comunicação pública. Vai permitir que eu crie um tunelamento criptográfico para que da internet eu consiga acessar a intranet através de um canal seguro de dados, como se eu estivesse dentro da empresa, dentro da organização. Para isso, a empresa, a organização, a intranet, precisa ter determinadas configurações para permitir esse acesso. Então, de novo, VPN me permite da internet acessar a intranet através de um canal seguro, tunelamento criptográfico, e faz com que eu, da internet, esteja dentro da minha empresa acessando dados. Agora, voltando na pergunta, em relação aos conceitos de internet e intranet, assinale a alternativa correta e a gente pode observar que a intranet de uma empresa pode ser ligado à internet, gabarito letra E. E por que as outras estão erradas? Os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca estarão disponíveis ao usuário que não seja diretamente usando essa rede? Está errado porque eu posso usar uma rede chamada VPN. Uma intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de IPs de uma rede local? Não. Tudo que tem na internet pode ter na intranet e vice-versa. Letra Charlie, a internet é considerada uma rede de computadores privativos, enquanto a intranet é a rede aberta. É o contrário. A internet é uma rede pública, aberta, enquanto a intranet é uma rede privada, privativa. E letra Delta, a intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet, está errado. Utiliza as mesmas tecnologias utilizadas na internet. Então, bora para a próxima questão. Os três elementos que compõem a URL www.minhaempresa.com.br são, respectivamente, protocolo, subdomínio, domínio, letra alfa, bravo, protocolo, nome de domínio e raiz, letra bravo, Charlie, subdomínio, domínio de segundo nível e domínio de alto nível, letra Charlie, delta, domínio, nome de registro e derivação, e eco, subdomínio, nome de host e derivação. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é esse tal de domínio, o que é esse tal de subdomínio, o que é o protocolo. Então, vamos aprender um pouquinho. Protocolo, essa palavra, é um conjunto de regras que permite a comunicação. Por exemplo, o HTTP, o HTTPS, o FTP são os mais usados em navegadores. O HTTP para páginas de web, o HTTPS é para páginas de web com uma camada a mais de segurança, criptografia, certificado digital, e o FTP é o protocolo de transferência de arquivo, é um protocolo que permite compartilhar arquivos, download e upload, tudo bem? E quando a gente fala de domínio, é o nome do site, por exemplo, google.com.
Isso é o domínio por completo. Quando a gente fala de subdomínio, é que esse domínio principal pode ser dividido. Por exemplo, a www é um subdomínio. O ponto .com é um domínio de segundo nível e o ponto .br seria o domínio de alto nível, o domínio também chamado de raiz. Então, para a gente entender melhor, vamos lá para o conceito. URL ou URI. URL ou URI significa o quê? Locador de recursos uniformes ou identificador de recursos uniformes. Ele é formado da seguinte maneira: vai ter um esquema também chamado de protocolo. Esquema ou protocolo. Que o padrão mais utilizado é o HTTP, o HTTPS e o FTP, como eu falei. Sendo os dois primeiros para a página de web, o HTTP e o HTTPS, e o FTP para transferência de arquivo. O HTTPS, lembrando que é para a página de web, com uma camada a mais de segurança. Logo em seguida, a gente vai ter sempre o dois pontos barra barra. E o domínio. Logo em seguida, a gente tem, então, um domínio. O domínio vai ser dividido em subdomínio, domínio raiz, domínio de segundo nível. A gente vai entender que vai ter várias divisões nos próximos slides. Esse é a parte obrigatória de uma URL. Além disso, pode ser encontrado ou não dois pontos e a porta. A porta, por exemplo, para o HTTP por padrão é a porta 80, enquanto a porta do HTTPS por padrão é a porta 443. E do FTP por padrão é a porta 20 e a porta 21. Mas, professor, como eu vou saber isso? Depende também do servidor. Ele pode trocar essas portas. Isso aí são mutáveis também. Esse é o padrão por norma. Logo em seguida, você vai ter o caminho. O caminho ele é dividido em sistemas de arquivos, diretórios, subdiretórios, até o recurso que vai estar dentro do servidor sendo compartilhado. O recurso é o que você pretende acessar. Um site, uma página de web, um chat, um wiki, um fórum, ou mesmo o compartilhamento de arquivos, tá? Podendo ter, não é obrigatório, uma interrogação e o carry string. O carry string é uma variável e um atributo a essa variável, um argumento atribuído a essa variável. Não é obrigatório, mas pode ser utilizado para filtrar ou mesmo criar um determinado recurso. E, por último, a gente pode ter ou não o hashtag e o fragmento. O fragmento é parte ou posição específica dentro daquele recurso que você está procurando. Então, está aí uma URL completa. Agora, falando de domínio, um domínio ou nome de domínio, muitas vezes chamado apenas de domínio, é um nome fácil de lembrar, associado a um IP físico. Por quê? Presta atenção no que eu for falar. Você aí na sua casa conhece 5 telefones ligados a 5 nomes que está na agenda do seu celular? Não, né? Hoje, a gente, para ligar para alguém, eu procuro o nome e automaticamente a agenda no meu celular vai ligar para um número. É a mesma coisa que vai acontecer quando a gente quer acessar um site na internet. A gente memoriza o nome, www.focadonoedital.com.br, e o site que eu estou tentando acessar, ou no meu navegador, vai converter através do DNS esse nome de domínio em um IP e vai abrir o recurso para mim. Então, o DNS, o DNS, ou servidor de nome de domínio, ele vai fazer a ligação do URL, que é o nome de domínio, o site que eu estou tentando acessar, ao IP, que é o endereço da máquina. Agora, a gente aprendeu o que significa nome de domínio. Esse nome de domínio, ele pode ser, ou simplesmente domínio, ele pode ser dividido. E como é a divisão? O subdomínio faz parte do domínio maior, como, por exemplo, o mail, do mail.google.br, o www do .google.com, o docs do google.com, são subdomínios do google.com. Temos também o domínio de topo, ou também chamado de domínio de alto nível, que é exatamente o que o nome diz. É um tipo de endereço que fica no topo do sistema.
Existe mais de 1000 TLD. TLD é domínio de topo disponíveis. Porém, os mais comuns incluem o .com, .org, .net, .edu. Esses domínios de topo também podem ser chamados de domínio raiz ou domínio de topo de código de país. Eles usam apenas duas letras, baseado no Código Internacional do país. Por exemplo, os Estados Unidos é .s, o Japão é .jp e aqui no Brasil é o .br. Esse é o chamado domínio raiz ou domínio de topo. Já o domínio de segundo nível, cuidado, olha quantos nomes a gente tem. Domínio raiz, domínio de topo. Subdomínio e agora domínio de segundo nível. É o que fica logo abaixo do domínio de topo, ou domínio raiz. É, por exemplo, o .com de empresas comerciais, quando a gente encontra sites.com.br. Agora, voltando na questão para poder respondê-la, o que faz parte? Um subdomínio, um domínio de segundo nível e um domínio de alto nível, ou domínio raiz. Então, o gabarito que tem ali naquela URL é um subdomínio, domínio de segundo nível e domínio de alto nível. Lembrando que a URL completa teria o protocolo, por exemplo, HTTPS, dois pontos, barra, barra, subdomínio, minha empresa seria o domínio em geral, .com seria o domínio de segundo nível, .br seria o domínio de raiz ou domínio de alto nível. Então, uma URL completa seria formada desta maneira. Gabarito, letra Charlie. Vamos para a próxima questão. A intranet é uma rede com acesso restrito, por exemplo, aos funcionários de uma instituição e que utiliza recursos dentro dos limites da rede. Sobre intranet, assinale a alternativa correta. Letra A. Intranets funcionam de forma similar à internet, porém de forma privada. Bravo. Todos os recursos da intranet podem ser acessados por padrão externamente através de senha de acesso pré-configurado. Charlie. Cada máquina de uma intranet deve ter um IP universal. Delta. Impressoras de rede, para ser acessadas pelas máquinas de uma intranet, deve possuir um IP universal. 192.169.0.1 e 192.168.0.2 são IPs válidos dentro de uma mesma intranet. Vamos lá, a gente estudou que a intranet é uma rede privada similar à internet, porém interna de uma empresa. Então, o gabarito é a letra alfa. Agora, por que os outros estão errados? A gente tem que sempre estudar por que os outros estão errados. Todos os recursos da internet podem ser acessados por padrão externamente, então não teria motivo de eu criar uma rede interna privada de uma empresa se todos os recursos poderiam ser acessados pela internet. Ou seja, está errado. Está errado. Tudo bem? Toda vez que você encontrar palavras tipo só, somente, apenas, unicamente, que fazem restrição, ou sempre, nunca, todos, nenhum, que fazem generalização, ou ainda falar mal de um programa ou software, geralmente a afirmação está incorreta. O que é legal para a informática é as palavras pode, permite, é possível. Tudo na informática pode, permite, é possível. Então, geralmente, essas afirmações estão corretas. Letra Charlie, cada máquina em uma intranet deve ter um IP universal? Está errado. Cada um tem seu IP, é único e exclusivo. Não existe IP universal. Aí a letra delta também está errado por causa disso. E a última, o que está errado? Porque para ser uma intranet, existe uma faixa de IP privada. A faixa 10, qualquer número, podendo estar aqui entre o x, lembrando que esses x são números que variam entre 0 e 255. A faixa 172, 16
até a 172.31. Lembrando que o x pode ser qualquer número entre 0 e 255, e a faixa 192.168.x.x, lembrando que o x pode ser qualquer número entre 0 e 255. São faixas de IP privada. E aqui, ó, 169 não faz parte, seria só o 92.168. Então, isso aí não pode ser um IP privado, beleza? Então, esse aí está o erro nessa questão. Próxima questão. Um sistema de uma empresa está acessível aos seus colaboradores através da sua intranet. Isso significa que, letra alfa, o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados, somente através da rede local da organização. O usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa. Bravo, qualquer usuário da internet pode acessar o sistema. Charlie, faz parte da Deep Web. Delta, o sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, mas também pode ser, possível o acesso da internet, dependendo de como a intranet foi configurada. E letra E, as tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das utilizadas na internet. O gabarito dessa questão é a letra delta. Vamos lá, vamos entender. Aqui, ó, o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos previamente autorizados? Está correto. E adicionou somente na rede local? A gente não. Estudamos que existe a tal da VPN, que me permite da internet acessar uma rede privada. Então, está errado. Qualquer usuário da internet? Não. Ninguém da internet, a não ser o autorizado via VPN. Faz parte da Deep Web. Para quem não conhece, a Deep Web é a rede internet que não é indexada. São aquelas páginas de internet que você não consegue encontrar através de mecanismo de busca. Não é a parte criminosa, tá? Existem vários recursos e serviços que não são indexáveis, ficam na Deep Web. A parte onde acontece os crimes, o submundo, é a Dark Web. Cuidado para não confundir esse termo. E a letra delta está correta porque somente por usuários autorizados e é possível através da internet, dependendo de como foi configurado, por uma VPN. E a última está errada. As tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são iguais. O mesmo sistema usado na internet é usado na intranet. São iguais. Então, está errada a letra E. 5. Assinale a alternativa que define corretamente as características de uma intranet. Letra alfa. É uma rede restrita na qual os seus serviços não estão acessíveis através de um navegador browser, uma vez que esse tipo de software é destinado somente ao acesso a páginas da internet. Bravo. É uma rede acessível somente aos colaboradores de equipe de TI de uma organização, através da qual são prestados suporte técnico e manutenção logística dos equipamentos de informática. Charlie, é uma rede longa distância, porém com abrangência regional, uma vez de global, como a internet. Delta, é uma rede geralmente de acesso restrito, normalmente disponível apenas aos colaboradores de uma instituição a qual ela pertence. Ou letra E, a intranet é uma página de web de modo restrito internamente por uma organização. Já vimos que a intranet é uma rede privada interna de uma empresa, acessível aos colaboradores internos. Ela é normalmente de acesso restrito. Então, o gabarito é a letra delta. A letra alfa está errado pelo seguinte: é um acesso restrito, sim. Não está acessível pelo navegador? Errado. Inclusive, dá para acessar pelo navegador sem problema nenhuma. É uma rede, letra brava, é uma rede acessível somente para colaboradores de TI? Não, aqui a palavra somente está errado. Ele também é para qualquer usuário interno da empresa.
Letra delta é uma rede longa distância? Não, é uma rede LAN local interna de uma empresa. Está errado também. E a letra E, com a intranet, é uma página de web utilizada de modo restrito internamente por uma organização. Não, a página web é uma das coisas que eu tenho na intranet. Também posso ter compartilhamento de arquivo. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre esse primeiro bloco de aula, que a gente fala sobre internet e intranet. Nos encontramos num próximo bloco de aula. Um beijo, abraço para vocês, focado no edital. Fique com Deus. Tchau, tchau.